Oi gente, eu sou a Bea e ó, há tempos que eu estou devendo esse vídeo aqui para vocês. Já tem alguns meses aí que eu recebi algumas solicitações para este vídeo em especial e eu estava devendo ele para vocês, mas finalmente chegou o momento dele. Como vocês sabem, eu falo vários idiomas, além do português eu falo fluentemente italiano e inglês. Também ali consigo me desenrolar no espanhol e atualmente estou estudando francês. Então eu sempre tenho várias dicas sobre o aprendizado de idiomas. Aqui no canal já tem vários vídeos sobre o assunto. Mas a pergunta que eu sempre recebo é: como eu faço para me lembrar do vocabulário aprendido em cada um desses idiomas sem ficar me confundindo e conseguir falar fluentemente cada um desses idiomas? Então, se você também quer saber sobre esse assunto, deixa um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Lembre também de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você sabe que gosta de aprender novos idiomas. Então, para hoje eu trouxe 5 dicas de coisas que eu faço para conseguir lembrar melhor dos vocabulários que eu aprendo em cada um desses idiomas. Essas dicas vocês podem aplicar para qualquer idioma que você queira aprender. E a primeira delas é: faça associação por imagens. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de pegar uma coisa e ficar sempre traduzindo e sempre recorrer lá ao tradutor, você está lá aprendendo o idioma que você sempre sonhou e sempre precisa ficar voltando lá no Google Tradutor para saber como se fala alguma coisa ou para traduzir o que você quer saber. Mas a minha dica é: ao invés de traduzir, simplesmente faça a associação pelo objeto ou pela imagem do que aquela palavra significa. Em português nós aprendemos o que é cama, sofá, guarda-roupa, sem precisar traduzir essas coisas para conseguir aprender, mas simplesmente olhando e entendendo que aquele objeto tem aquela palavra. E o mesmo vocês podem fazer para qualquer idioma que você estiver aprendendo. Então deixa a configuração no seu celular já no idioma que você está aprendendo, então seja em italiano ou em inglês ou qualquer outro idioma que você está aprendendo. Deixa a configuração do seu celular, porque assim cada vez que você jogar alguma coisa no Google, no Imagens, vai vir naquele idioma. Então se você jogar lá orange, ao invés de vir a tradução, já vai aparecer as imagens das laranjas lá pra você, ou de cor ou da fruta. Mas dessa forma você perde a mania de ficar traduzindo e a necessidade de ficar traduzindo, porque você passa a associar o que é aquela palavra e a partir disso, qualquer coisa nova que você aprende, você não precisa traduzir para entender o que é, mas simplesmente fazer esse tipo de associação. E uma dica incrível para fazer isso é usar os famosos flashcards. Eu tenho vários aqui. Eu já dei aulas para crianças bastante tempo, então por isso os flashcards são super úteis. Mas não se enganem pensando que flashcards são úteis somente para crianças. Para os adultos também é muito válido, porque, por exemplo, você pega isso aqui e aí você vira e tem lá carrot. Então você já sabe que esse alimento é carrot e você não precisa pensar na palavra em português para traduzir cada vez que você for aprender uma nova palavra ou vocabulário. Você pode fazer isso com imagens, assim como esses meus aqui são de imagens, ou também com palavras e os seus significados. Se você já entende um pouquinho do idioma, você pode colocar uma nova palavra que você aprendeu e atrás dela colocar o significado no mesmo idioma que você está aprendendo. Então não coloque a tradução ou o significado em português. Se você está estudando inglês, coloque a nova palavra lá e atrás coloque o significado dela em inglês. Aquele lá do dicionário mesmo, igual em português, quando a gente precisa recorrer a algum significado de uma palavra que a gente não conhece, nós olhamos o significado dela em português. Então se você está aprendendo inglês, olhe o significado dessa palavra em inglês sem traduzir. E aí você pode pensar: nossa, mas eu vou precisar imprimir, colorido, plastificar pra ficar bonitinho assim igual o seu, Beatriz. Não necessariamente, você não precisa necessariamente imprimir os flashcards, mas se você tem eles físicos, é uma grande ajuda para você mesmo, para o seu cérebro se lembrar melhor das coisas. Porém, não é a única forma. Você também pode ter flashcards no seu celular. Existe um aplicativo do Duolingo Flashcards. Esse aplicativo se chama Duo Flashcards. E você loga nele associando a sua conta do Duolingo mesmo, caso você use esse aplicativo
para estudar idiomas. E no Duo Flashcards vão aparecer flashcards de coisas que você já viu e do idioma que você está estudando na sua conta do Duolingo principal. E aí com isso vai aparecer imagens ou significados e você vai sempre virando, tem alguns pequenos testes, então é super útil para ajudar na sua memória essa associação de flashcards sem necessariamente precisar imprimir. A terceira dica é, quando você aprende uma nova palavra em um novo idioma, procure escrever no papel com caneta ou lápis. Eu sei que isso aí está ficando para o século passado, mas é muito importante a gente pegar e escrever necessariamente, não somente digitar, porque a nossa função cognitiva está mais ativa quando nós escrevemos do que quando nós digitamos. Então, pode ser que você digitando, você se lembre daquilo, mas se você tem dificuldades de lembrar, teste fazer a escrita sempre no papel de palavras novas para você lembrar com mais facilidade. Quando a gente escreve, nós estamos lendo aquela palavra 2 vezes. Dessa forma, a nossa memória fica mais apta a registrar aquela palavra e você não se esquecer dela. Procure também escrever 3 a 5 frases usando essa nova palavra. Então vamos supor que você aprendeu lá a carrot, que a gente acabou de ver aqui. Então procure escrever 3 ou até 5 frases com aquela palavra sempre lá no papel para você se lembrar dela. A aplicação numa frase é uma coisa que realmente te ajuda a entender o significado mais profundamente dessa palavra. O exemplo que eu dei aqui é o mais simples, que é um alimento, mas isso serve para qualquer outra palavra. E se você está gostando dessas dicas, não deixe de compartilhar com todo mundo e já deixa o seu like aí caso tenha esquecido. A quarta dica é: escreva e cole post-its em lugares estratégicos. Como assim? Por exemplo, próximo da sua cama, na sua mesinha de escrivania onde você estuda, na parede onde você estuda, na sua porta do seu quarto, um lugar que você tenha certeza que você vai sempre bater o olho assim e pá, ler aquela palavra e sempre se lembrar dela. Então essa palavra ela vai ficar mais fixada na sua cabeça porque você está vendo ela mais vezes. E a quinta dica é sobre aplicativos direcionados ao aprendizado de idiomas para você se lembrar melhor das palavras. Já tem um vídeo aqui no canal sobre aplicativos que eu uso para estudar idiomas. Eu vou deixar o link nos cards e também na descrição do vídeo. Mas existem aplicativos que são exatamente direcionados para você se lembrar melhor de vocabulário, assim como o Duolingo Duo Flashcards, que eu acabei de falar para vocês, e também o Quizlet. Se você não conhece esse aplicativo, ele é ótimo para você se lembrar de um novo vocabulário. Você escolhe pequenas palavras ou frases que você gostaria de se lembrar e ele vai trazendo técnicas diferentes para você se lembrar, ou fazendo quiz com aquelas palavras que você escolheu para você se lembrar melhor delas. Mas, gente, não se baseiem, não se limitem somente ao estudo no celular ou no computador. Procurem usar o modo real também, um caderno, um papel, para escrever. Porque o celular e a digitação, como eu falei, não é tão eficaz quanto a escrita para você se lembrar das coisas. Mas além disso, dentro do celular você vai se distrair com milhares de outras coisas. Então pode chegar uma notificação, aí você começa a mandar mensagem, aí já abre o Instagram, e aí começa a descer o feed, e aí, nossa, o que eu ia fazer? E nisso você já até esqueceu qual era a palavra que você queria estudar. Como eu dou aulas de idioma, gente, eu percebo cada vez mais as novas gerações tendo muito mais dificuldade de memória por causa do uso excessivo de celular. Antigamente a gente lembrava a data de aniversário de todo mundo, o telefone de celular ou da casa dos nossos parentes, e atualmente chega a notificação e você manda os parabéns, mas se perguntar quando é o aniversário do seu melhor amigo, talvez você soubesse ou não. Estudar novos idiomas é uma ótima forma de expandir a sua memória. Já existem alguns estudos que comprovam que quando uma pessoa estuda um idioma estrangeiro, ela tem muito menos chances de desenvolver a doença de Alzheimer. E caso seja uma pessoa propensa a desenvolver a doença, essa doença é muito retardada, em média 5 anos para cada novo idioma que você aprende, além do seu idioma nativo, porque expande muito a nossa mente, a nossa forma de pensar e até mesmo o nosso vocabulário. Então acontece que em um desses estudos tem um caso de um senhor que tinha doença de Alzheimer, mas ele era poliglota, falava cerca de 7 idiomas, então ele esquecia certas coisas como se falava
em um idioma e lembrava em outro. Quando ele esquecia em português, lembrava em inglês. Quando lembrava em inglês, ele lembrava em espanhol e assim por diante. Então, por isso ele demorou muito mais tempo para ver os efeitos da doença, para realmente desenvolver a doença, porque ele sempre conseguia lembrar melhor das coisas em outros idiomas por conta dessa plasticidade do cérebro dele de ter uma gama de vocabulários muito mais vasta devido ao fato dele falar outros idiomas. Então isso não atrapalhava a comunicação dele de uma forma que ele percebesse que já estava desenvolvendo a doença. E além disso, precisamos estar atentos com isso, porque já tem algumas estimativas que a doença de Alzheimer será a nova doença do século aí, né, depois da depressão, por conta do uso excessivo de celulares e da falta do desenvolvimento de memória a longo prazo. A nossa memória, ela é criada em memória de curto prazo. E conforme nós vamos repetindo, como um idioma, por exemplo, e expandindo o nosso vocabulário, essa memória ou essa nova palavra que a gente aprendeu, ela é convertida da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E para fazermos essa conversão de enviar algo da memória do curto prazo para a memória de longo prazo, nós precisamos praticar, repetir, dormir bem. O sono, ele é essencial para consolidar a memória, porém, atualmente, esses são aspectos que estão ficando de forma secundária por causa dos celulares. Às vezes a pessoa dorme ali com o celular próximo, recebendo notificação durante a noite toda, então fazendo barulho, emitindo luz. Tudo isso atrapalha na qualidade do sono e até mesmo na qualidade de formação da memória. E até mesmo o fato de não estar constantemente convertendo a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Então, atualmente você tem as informações ali, coloca tudo na sua agenda, no seu bloco de notas. Se você precisa fazer alguma coisa, vai chegando notificação. Eu falo, preciso ir no dentista, chega a notificação e você vai. Mas não é uma coisa que você deixou na sua memória de, eu preciso realmente ir no dentista no dia 9, às 8 horas da manhã. Não, no dia vai chegar a notificação e aí é naquele momento que você lembra. E é por isso que as pessoas atualmente estão mantendo muito mais a memória de curto prazo e deixando de convertê-la em memória de longo prazo. E isso é um risco muito grande para o desenvolvimento da doença de Alzheimer, porque a doença de Alzheimer começa, o primeiro estágio da doença de Alzheimer é quando a pessoa passa a se esquecer da memória de curto prazo. Então ela foi no banheiro e não lembra que foi no banheiro, mas ela consegue lembrar de eventos passados, de datas, de informações importantes que estão na memória do longo prazo. Porém, essas gerações mais jovens que nós vemos deixando tudo no celular, a memória deles é o celular. É muito arriscado o fato de não estarem constantemente desenvolvendo a memória de longo prazo, porque no momento que começa a se esquecer de uma coisa, esquece da memória do curto prazo e não tem uma memória de longo prazo consolidada para conseguir buscar. Este é um dos muitos motivos para aprender idiomas. Eu tenho um vídeo completo sobre as vantagens de aprender idiomas. Além disso, tem muitas outras funcionalidades que o nosso cérebro desenvolve quando aprendemos novos idiomas. Eu vou deixar esse outro vídeo também na descrição. E para você que quer desenvolver ou destravar a sua fala no inglês, tem um curso muito especial do professor Iago Germano, que é totalmente direcionado para quem quer destravar a fala em inglês. O link está na descrição e o preço de lançamento está imperdível, com mais de 80% de desconto. Então, se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Só clicar no link da descrição para entender melhor o curso dele. E vamos para uma dica bônus, porque todos os vídeos de dica eu adoro trazer uma dica bônus para vocês, né, gente? A dica bônus para você se lembrar melhor de novas coisas aprendidas ou novo vocabulário aprendido no idioma que você está estudando é procurar falar usando essas palavras aprendidas. Então, se você pegar lá aquelas 5 frases que você escreveu com aquela nova palavra, procure falar essas palavras. Então conversa com alguém, manda uma mensagem, manda um áudio, mas procure também falar, além de escrever, até que ela venha de uma forma bem natural, porque ela já vai estar consolidada na sua memória de longo prazo. Então, se você gostou desse vídeo e achou ele útil, lembra de deixar o seu like aí para eu saber. Compartilhe com todo mundo que você sabe que gosta de aprender idiomas e também com quem não gosta, mas que para já atiçar a pessoa a ir estudar um novo idioma. Se você não é inscrito aqui, já se inscreva também no canal e a gente se vê na semana que vem. Beijos e até o próximo vídeo!